Olá pessoal, neste vídeo nós vamos aprender sobre algumas bibliotecas padrão do C++, incluindo também o fluxo de arquivos, para que possibilite a entrada, de dados mais facilitada para os nossos programas. Então, o C++ ele possui um conjunto extenso de bibliotecas padrão que possibilitam ao programador desenvolver ferramentas de forma mais rápida, né? Uma vez que você não precisa desenvolver toda a estrutura para o seu software, você já pode fazer o uso dessas bibliotecas que facilitam muito a nossa vida. Além dessas bibliotecas padrão, existem outras, como a Boost, que são famosas bibliotecas do C++, desenvolvidas por terceiros, né, por que a gente chama de third parties, que são desenvolvedores independentes. Então, a comunidade do C++ ela é bem grande, né? Por ser uma linguagem relativamente antiga, então você já tem muita coisa implementada, então a gente pode fazer o uso dessas bibliotecas dentro do nosso código, tá certo? Como o nosso curso ele é reduzido, ele é um pouco mais enxuto, a gente não tem tempo de abordar todas as bibliotecas, várias outras bibliotecas de desenvolvedores independentes. Então, a gente vai focar nas bibliotecas padrão, algumas delas, a gente vai visitar, ver alguns dos recursos. A gente vai fazer um exemplo aqui de aplicação bem interessante envolvendo esses conceitos. A lista de bibliotecas padrão do C++ pode ser acessada aqui nesse link, né? Você pode clicar no slide e acessar, você vai ver a lista lá de todas as bibliotecas default. Bom, vamos começar com a classe string, tá certo? Que a gente já usou em vídeos passados, mas a gente usou muito como um container para armazenamento de caracteres, né? A gente não fez uso de todos os recursos da classe string. Então, além de armazenar uma cadeia de caracteres, que foi o propósito utilizado anteriormente, a biblioteca, a classe string, né, ela possui vários métodos e também atributos que nos facilitam bastante a operação com essas cadeias de caracteres. Como a gente já viu, a gente precisa adicionar o header string no nosso código. E a gente tem aqui, por exemplo, algumas funcionalidades. Por exemplo, a função append, ela permite eu adicionar uma cadeia de caracteres à cadeia existente. Então, por exemplo, eu posso, se eu tenho uma string e uso essa string .append com uma nova palavra ou uma nova cadeia de caracteres, eu vou adicionar essa cadeia ao final da existente. Eu posso aqui apagar, por exemplo, uma parte da minha palavra, da minha cadeia de caracteres. Posso aqui obter uma parte, uma substring, né? Uma parte específica dessa cadeia de caracteres indicando uma posição inicial e final. Eu tenho aqui uma função de procura, bastante útil, né? Para a gente checar em que posição na nossa cadeia de caracteres está localizado um determinado caractere. Então, isso tudo facilita muito, a gente vai ver aqui na hora de processar os arquivos, esses recursos facilitam na hora da gente trabalhar de fato com os dados, tá bom? O conjunto de funcionalidades é muito mais extenso, aqui eu só elenquei algumas para exemplificar. E a gente tem lá no site de referência do C++, a referência da classe string. Você pode estar consultando para ver todos os atributos, métodos, você clicar lá, ele explica direitinho como é que usa. Então, a gente tem uma documentação bem interessante aí dessas classes da biblioteca padrão. A classe Vector, pessoal, que a gente não utilizou até agora, é uma classe que ela está classificada aí como um container. Por que container? Porque ela foi projetada para armazenar dados. Tá legal? Então ela é uma classe que possibilita a utilização mais facilitada, tá certo? De vetores. A gente aprendeu no nosso curso a utilização de vetores estáticos, né? Com a criação para agrupamento de dados. A gente viu como criar vetores dinâmicos, né? Usando o new e o delete, justamente para a gente conseguir aumentar o tamanho ou reduzir o tamanho dos nossos vetores. Tá legal? Mas isso tudo foi feito de maneira muito manual. Por exemplo, quando a gente precisa aumentar o tamanho de um vetor, a gente viu que é uma tarefa um pouco complexa. A gente tem que alocar um novo espaço, apagar o espaço anterior. E a utilização da classe Vector, ela vai deixar isso muito mais fácil para nós programadores. Por quê? Ela permite essa alocação dinâmica e ela já tem vários métodos internos que facilitam muito o nosso trabalho.
Além disso, lembra que toda vez que a gente trabalhava com vetores, a gente tinha que ficar fazendo aquela continha, né, do size of para ver o tamanho do vetor? A classe vector já possui atributo, por exemplo, que é o length. A gente consegue pegar já o tamanho direto do vetor sem ter que ficar fazendo continha, né? Então, essa classe é muito interessante, ela é bastante utilizada. Normalmente, quando a gente trabalha com vetores, é preferível, inclusive, usar a classe vector, a não ser que seja uma aplicação muito simples e a gente use os vetores primitivos. Tá certo? Na verdade, a classe vector ela é um template para criação de classes, né? A gente viu também em aulas passadas o que é um template. Por quê? A gente consegue armazenar dentro de objetos ali da classe vector qualquer tipo de dado, bastando indicar no momento da criação da variável, da criação do objeto, qual é o dado que a gente quer armazenar. Então, lembra que toda vez que a gente tem aqui na definição esse maior ou menor com o tipo dentro, a gente está querendo indicar aqui que isso é um template. Então, o compilador vai implementar aqui um objeto vector capaz de armazenar variáveis do tipo double. Essas variáveis, né, elas podem ser tanto primitivas ou podem ser também variáveis de uma classe que você já tenha criado, como por exemplo aquele sensor industrial que a gente viu em aulas passadas. Beleza? Eu não vou fazer exemplos individuais do string, vector e também das de arquivo. A gente vai ver depois um exemplo completo, já mais, digamos, complexo, que envolve o uso de todas essas classes numa aplicação bem interessante aqui para a engenharia. Os principais métodos da classe vector, né, que eu vou elencar alguns, não vou nem falar principais, mas vou elencar alguns. O vector, né, ponto pushback. Essa função aqui, esse método pushback, permite adicionar um novo valor ao final do vetor. Então, se o nosso vetor, por exemplo, tem 10 posições e a gente utiliza o método pushback, a gente consegue aumentar esse tamanho para 11. Então, isso é feito automaticamente, sem o programador ter que se preocupar como que é feito, né? A gente vai ser um utilizador da classe vector. Então, com o pushback, eu consigo adicionar um elemento ao final do array, tá certo? Tem aqui o size, que é um método que retorna o tamanho do vetor, então ele evita a gente ter que ficar fazendo aquela continha, né, de qual o tamanho do vetor e tal, com size off. A gente já consegue fazer isso direto aqui, pegar o valor direto com a função size. Tem a função resize, que permite a gente aumentar o tamanho do vetor, já previamente alocar, tá legal? Um novo tamanho. Então, veja que essa parte de alocação dinâmica é transparente para o programador, porque a gente não precisa se preocupar. Isso vai ser feito pelos métodos internos da classe vector. Beleza? Então, isso facilita muito o nosso trabalho quando operamos com cadeias, né, com conjuntos de valores. Novamente, a gente tem na documentação da classe vector, ela é bem documentada, assim como a string, todas as bibliotecas da classe padrão, vocês podem acessar aí pelo link e conhecer outros métodos, outras funcionalidades. Ok? Bom, a gente viu então a string, a vector, agora a gente vai ver duas classes bem interessantes que são utilizadas justamente para trabalhar com arquivos. Para a gente conseguir fazer a leitura e a escrita de arquivos. Tá certo? Então, essas classes ifstring e ofstring, elas podem ser utilizadas justamente para a gente conseguir ler e escrever arquivos respectivamente. Para que a gente consiga utilizar, basta adicionar no cabeçalho a palavra-chave fstring, né, o header fstring, e a gente vai ter acesso às classes ifstring e ofstring. A ifstring, tá, que é input file string, possui informações para lidar com a leitura de dados. Então a gente vai conseguir, a partir de um arquivo, tá certo? Possui informações, ler esse arquivo e trazer essas informações para dentro do nosso código, que é muito útil, né? A gente até fez um exemplo na aula passada, lá do sensor industrial, que a gente passou os dados ali hard-coded, né, na programação, na função main. Mas isso não é comum, eu já tinha até falado. O ideal é a gente utilizar classes, né, arquivos, que vão armazenar esse conjunto de dados. Já a classe ofstring, ela possui informações para escrita de dados em arquivos, tá certo? Aqui existem várias funções e métodos, eu não vou ficar aqui detalhando, tá certo? A
a gente vai utilizar no nosso programa, mas você pode ver a documentação detalhada das classes ifstring e offstring lá na referência, no site com a referência cplus.com. Aqui, pessoal, ao ler um arquivo, a gente precisa definir qual que vai ser o modo de abertura dele. A gente pode definir, por exemplo, se a gente quer, por exemplo, quando a gente for gravar um arquivo, se a gente quer fazer um append, então todo o output que a gente for fazendo no arquivo, ele vai ser adicionado ao que já existe, então não perco o conteúdo atual. Eu posso utilizar o modo wait, onde a posição inicial para alterações é colocada no fim, mas eu consigo modificar posições anteriores. Binário, que eu abro no modo binário, em vez de modo texto, né, que é o padrão. In e out, que define, a gente pode abrir o arquivo só para leitura, protegendo contra a gravação, ou só para gravação. E finalmente também o trunk, que eu apago todo o conteúdo prévio do arquivo para a gente poder começar a gravar novamente. Então aqui são só alguns modos. A gente vai ver que o processo de trabalhar com arquivos é bem simples. A gente define o nosso objeto, abre o arquivo e fecha. Tá certo? Então a gente vai... Da mesma forma que você abre um arquivo do Word, por exemplo, para editar um texto, abre um arquivo no bloco de notas, a programação é feita exatamente da mesma maneira. A gente vai abrir um arquivo definido, processar esse arquivo, gravar ou ler informações e fechá-lo. Beleza? Bom, para fechar essa parte teórica inicial dessa aula, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de exceções. Muitas vezes, pessoal, quando a gente desenvolve códigos em C++ ou em qualquer linguagem, durante a execução do programa, podem ocorrer situações inesperadas. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com um arquivo, a gente coloca lá, por exemplo, o nome do arquivo que a gente quer abrir. Imagina se algum usuário já apagou o arquivo. Aí o nosso programa, como é que ele vai se comportar nessa situação? É uma situação de exceção. A gente não esperava que aquilo fosse ocorrer durante a execução. Por exemplo, se a gente for tentar converter um número de uma string para um double, imagina que a gente tem lá o valor 1000, a gente consegue fazer a conversão de string para valor numérico. Mas imagina que eu tente aplicar essa função de conversão num valor que é simplesmente um caractere. Ele pode ter problema, então ele não vai conseguir, essa função não vai conseguir lidar adequadamente. Então, para essas situações, a gente precisa deixar o nosso código mais robusto fazendo o tratamento de exceções. A ideia, pessoal, é que o nosso software tenha recursos suficientes para lidar com essas situações de exceção e continuar funcionando normalmente. Porque se a gente não realiza o tratamento dessas exceções, provavelmente o nosso código, nosso programa, ao se deparar com uma situação dessa, ele vai parar de funcionar. Para fazer isso aí, pessoal, para tratar as exceções, a gente utiliza a estrutura try e catch. Essa estrutura, ela é bem simples, né? Ela utilizando então as palavras try e catch. Dentro do bloco try, pessoal, a gente vai ter ali instruções com possível lançamento de exceções. Então aqui a gente vai colocar dentro do bloco try todas aquelas instruções, funções e métodos que podem lançar exceções, onde pode ocorrer algum problema em tempo de execução. A gente vai ter a utilização, aqui no nosso caso, de algumas funções que internamente lançam exceções, ou a gente pode, como programador, lançar as exceções de forma direta usando a palavrinha-chave throw, tá? Que é justamente lançando uma exceção. Então, por exemplo, se a gente identificar um erro na execução, a gente pode lançar uma exceção. E aí, o que vai acontecer quando a gente lança uma exceção? O nosso programa ele vai ser direcionado para o bloco catch, respectivo daquela exceção, ou um bloco catch que vai pegar todas as exceções. Tá certo? Inclusive é o mais comum. A gente normalmente usa um bloco catch para todas as exceções. Então, o que acontece com o tratamento de exceções, pessoal? A gente tem um bloco onde é suscetível ao lançamento de exceções e um local no nosso código para tratar essas exceções. O que acontece quando a gente não usa o try e o catch? A exceção ela vai ser lançada da mesma maneira, só que o programa não vai saber para onde ir. Ele não vai saber para que ponto que ele deve ser encaminhado, que ponto que a execução deve prosseguir.
Então, usando o try catch, a gente dá um direcionamento para o nosso código lidar com esses possíveis problemas. A gente consegue, através das instruções try catch, a gente vai ver que toda vez que a gente que a gente prevê possíveis problemas, principalmente quando a gente lida com variáveis externas. Por exemplo, o arquivo é uma delas. O arquivo é uma variável externa, é um conjunto de informações externas ao nosso código. Então a gente não sabe exatamente o que esperar do arquivo, se o arquivo vai estar certo, se o arquivo vai estar corrompido. Então é um caso para usar o tratamento de exceções. Quando a gente lida com usuários, pede para digitar um valor, pede para o usuário, por exemplo, digitar um número, e às vezes ele não digita o número. Então a gente tem que lidar também com esse tratamento de exceções. Beleza? Então, a gente viu que aqui string, a classe vector, a gente viu também o fluxo de arquivos das classes ifstring ou ifstring e o tratamento de exceções. Nós vamos pegar agora essas 4 classes e 4 conceitos e vamos trabalhar num exemplo integrado para o uso delas. Tá certo?